Oi, gente! Muito boa tarde para você aí de casa, para você que acompanha essa live no nosso Facebook, TV Jornal Interior. Hoje eu recebo aqui no estúdio o nutricionista Jefferson Arruda, que vai falar sobre a importância da alimentação saudável. E hoje também tem culinária no quadro Dicas do Chefe Vitamassa. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, que o cotidiano está só começando. Pois é, a gente está vendo que as pessoas estão cada vez mais procurando ter uma vida saudável, mudando a alimentação, praticando atividade física, não pensando só no resultado que a gente vai ter no corpo, mas também na nossa saúde. Por isso que eu estou recebendo hoje aqui no estúdio meu querido amigo Nutri Jefferson Arruda. Seja muito bem-vindo, porque hoje a gente vai falar sobre a importância dessa alimentação saudável. Eu acho que não só para os adultos, Jefferson, mas também para as crianças, porque essa reeducação alimentar tem que começar desde a infância. Isso. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. É muito importante que a gente lide com a alimentação saudável de forma natural, para que isso consiga estar presente na nossa rotina, para que a gente consiga aproveitar todos os benefícios dessa prática e trazer, né, essa realidade em todos os ambientes que você está inserido. Desde o ambiente escolar para as crianças e adolescentes, até mesmo seu ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro da sua própria casa. Ô Jefferson, quando a gente pensa em alimentação saudável, muitas vezes as pessoas acham que é só para comer frango, batata doce, frango e batata doce, ou batata doce e frango. Mas não. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores essa relação de alimentos que elas podem consumir sem culpa. Marcela, existe um mito acerca, né, da alimentação saudável e muitas pessoas acreditam que é algo que não é prazeroso, Sim. É algo que é muito caro, é algo que dá muito trabalho, na verdade, quando tudo isso aí não acontece. Isso é um puro mito. A gente tem como estar trabalhando, sim, um ambiente da alimentação saudável de forma prazerosa, de acordo com as suas preferências e também de acordo com o ambiente em que você está inserido. Não adianta eu te apresentar, por exemplo, um cardápio que seja de outra região, você morando aqui no Nordeste, morando aqui em Pernambuco. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de montar um cardápio. E outra, é necessário que a gente consiga fazer uma variação nos nutrientes que a gente consome. Se você fica comendo, por exemplo, apenas da batata doce, ou frango, ou batata doce com ovo, você pode acabar tendo aí uma deficiência de outras vitaminas e minerais que estariam presentes em outros alimentos. Então, o grande segredo é você conseguir variar desde as leguminosas até boas fontes de carboidratos, frutas, verduras, boas opções de castanhas. E aí, no contexto, você consegue aproveitar, né, os benefícios de todas essas vitaminas e minerais. Você falou uma coisa muito interessante, o cardápio regional. A gente mora aqui em Pernambuco, a comida típica é muito forte, a gente gosta muito de cuscuz. Quem é que não gosta de cuscuz que está assistindo a gente aí? Eu particularmente amo cuscuz. Nossa, e com uma carne de sol acompanhando, tem coisa melhor? Macaxeira, inhame, a própria batata doce. Isso. Aí eu te pergunto, o cuscuz, ele pode ser inserido nessa reeducação como um alimento bom ou de fato ele é um alimento que a gente não pode consumir? Sim, Marcela, o cuscuz é uma fonte de carboidrato, assim como a macaxeira, assim como a batata doce, assim como o inhame, porém, ele possui a sua característica. Ele é um tipo de carboidrato simples, ou seja, o seu consumo ele não deve ser exagerado. Você deve consumir o cuscuz de acordo com a sua necessidade energética, de acordo com o seu objetivo. Não existe essa de que apenas um alimento vai fazer com que você engorde, ou que um alimento vai fazer com que você emagreça. Tudo, né, é discutido de acordo com o contexto alimentar, de acordo com a quantidade de calorias que você precisa e também com a demanda energética. Por exemplo, o cuscuz, ele pode estar sendo inserido no seu pré-treino como uma fonte de carboidrato que vai lhe dar energia para aquela atividade física, ou até mesmo para o seu pós-treino, que vai fazer com que você consiga recuperar o glicogênio muscular. Então, assim, ele pode estar inserido em ambas as estratégias. Só o que vai variar é a concentração, a quantidade. A quantidade, não é isso? Isso. A gente tem as três principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, e tem as intercaladas, que são os lanchinhos que a gente deve fazer até para saciar e a gente não comer demais. Isso. Dessas três refeições, como que a gente pode dosar? Comer mais no café da manhã
mais ou menos no almoço e no jantar comer bem pouquinho, é isso, Jefferson? Marcela, o grande segredo é você conseguir fazer uma distribuição harmônica de acordo com a quantidade de calorias que você precisa. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza cerca de 2.000 calorias para uma pessoa, um adulto saudável, manter todas as suas funções metabólicas otimizadas. Então, se você vai fazer um consumo de 2.000 calorias durante o dia, você pode fazer uma distribuição entre a maior concentração para o café da manhã, almoço e jantar, uma vez que o café da manhã é a refeição que antecede o seu sono, onde você está utilizando as reservas energéticas, porque você não está comendo, tá? O almoço, porque é uma refeição mais completa, onde tradicionalmente a gente insere legumes, verduras, então ela acaba tendo um volume maior. E o jantar, porque é uma refeição que você precisa fazer cerca de 3 horas antes da hora que você costuma dormir. Então a gente tem como concentrar boa parte dessas calorias no café da manhã, almoço e jantar, e aí distribuir o que falta nos lanches intermediários, como lanche da manhã, lanche da tarde ou até mesmo uma ceia. Lembrando que não existe essa regra de comer de 3 em 3 horas ou até mesmo fazer 6 refeições por dia. Quando a gente vai aderir a essa reeducação alimentar, a gente precisa não só aprender a comer, mas também a preparar a nossa comida. Porque tem muita gente que eu acho que reclama até para você e fala: ai, Jefferson, eu não consigo porque eu passo o dia inteiro fora, eu não consigo, num restaurante, saber de fato o que eu posso comer. Aí eu acho que você deve dar uma super dica da marmita, né? Isso, é fantástico você trazer o seu almoço para o trabalho, você conseguir realmente levar a sua refeição para qualquer ambiente que você esteja, porque não existe mais essa de que é feio você fazer uma refeição no trabalho, é feio você estar ali comendo fora de casa. Não, pelo contrário, você está fazendo isso porque você ama o seu corpo, porque você cuida da sua saúde. E nem sempre a gente tem uma oferta de alimentos saudáveis para consumir naquele momento. Então o grande segredo é você ir para a cozinha para testar toda a variedade de temperos naturais, tá certo? Outros tipos de condimentos, e aí armazenar da melhor maneira no seu café da manhã, no seu almoço, ou até mesmo jantar. Fazendo isso que o nosso querido Nutri disse, a gente evita comer besteiras, né? Porque claro que a gente está focado na dieta e não quer comer besteira, não quer comer qualquer coisa na rua ou até mesmo economizar, né? As marmitas, elas são boas aliadas na hora de comer fora de casa. E falando nisso, eu acho que nosso Nutri está aqui para concordar comigo. Tem muita gente virando marmiteiro de plantão. Confere aí na reportagem. Tiago é personal trainer. Como ele passa o dia todo fora de casa por causa do trabalho, tem que deixar tudo pronto. Organização, aliada à saúde e à economia. Ele come a cada 3 horas, por isso as marmitas são para os lanches, almoço e janta. Eu preciso da ajuda da minha mãe, não vou mentir, porque eu chego em casa geralmente depois das 10, 11 horas. Peço para ela fazer as refeições, ela faz no dia anterior ou quando dá tempo até na manhã do mesmo dia. Saio de casa cedinho, por volta das 6 horas da manhã. Lá por volta das 9h30, 10 horas estou retornando para buscar o restante das refeições. Aí é o dia todo, fora de casa. A mesma coisa faz Anderson. Encontramos ele na copa do local onde trabalha. Estava na hora do lanche da manhã. Batata doce e frango assado fazem parte da marmita. A questão da saúde, você consegue manter seu corpo, né, abastecido, você é alimentado. Eu costumo comer de 3 em 3 horas. Na questão de economia, você evita estar indo para restaurantes, você tem uma flexibilidade, você consegue fazer esse ajuste, né, na sua rotina. Então é bem interessante, né, nesse quesito. No centro de Caruaru tem uma infinidade de locais para comer. Na correria do dia a dia, principalmente para quem trabalha de forma integral, acaba ficando mais complicado comer fora, mas fica mais caro. Apesar de ter o menor aumento dos últimos anos, 3,17%, a conta dos restaurantes ainda está cara. Daí, quando você compara com o registro do aumento do valor da refeição em domicílio, que foi de 0,5%, você tem em números a prova de que comer em casa é mesmo a melhor das receitas. Se ele faz a refeição em casa, claro que tem um custo de tempo também que ele vai se dedicar para fazer isso. Mas sem dúvida é muito mais econômico do ponto de vista financeiro. Porque você vai economizar aí em cerca de 50% ou até mais, dependendo do cardápio que você vai montar. Então acaba sendo muito mais econômico e também
lhe ajuda numa dieta, possivelmente, porque você mesmo faz seus almoços, suas refeições, né? O economista ainda reforça que quando a gente come na rua, a gente acaba pagando também pela margem de lucro dos comerciantes. É bom ficar atento a isso. O almoço ele pode variar de R$70 a R$90. Essa diferença vai se dar principalmente pelo acréscimo da proteína da carne. Então, se escolhe uma carne vermelha, a gente sabe que o preço, o quilo, é mais caro um pouco. E a carne branca de frango, principalmente, ela é mais barata e também até rende mais. A gente sempre tem que levar em conta que quando a gente compra na rua, a gente está incluindo todos esses custos que eu calculei, mais a margem de lucro daquele comerciante. Então, quando você faz em casa, você livra a margem de lucro que você estaria pagando ao comerciante. Tá vendo aí? Exemplo. Isso é foco, mas também o que chama a atenção, Jefferson, é a questão da economia. Porque a gente sabe que se a gente ficar comendo fora de casa todos os dias, a gente vai gastar muito. E a comida não é tão boa quanto a que a gente prepara em casa. Claro. E é uma alimentação que a gente consegue fazer de acordo com o nosso objetivo. E nem sempre ali a gente vai ter disponível alimentos de qualidade, qualidade higiênico-sanitária, ou até mesmo qualidade nutricional para a nossa vida. Então, o fato de trazer, né, uma marmita para esse tipo de ambiente, hoje em dia já está sendo cada vez mais normal, sabe? É muito mais comum as pessoas trazerem isso daí e se beneficiarem cada vez mais. Agora, uma coisa que também preocupa muito para quem faz a marmita é o tempo que a gente pode deixar essa comida armazenada. Por exemplo, eu posso cozinhar a minha comida da semana inteira no domingo e congelar, ou o ideal é que a gente vá mesclando durante a semana e quanto tempo esse alimento pode ficar fora da geladeira? Marcela, aqueles alimentos em que você vai utilizar com uma rotatividade maior, você realmente deve resfriar, certo? Agora, se você vai preparar qualquer tipo de alimento e ele vai passar mais de 5 dias dentro da geladeira, o ideal seria que você congele, porque aí você consegue evitar que os micro-organismos contaminem o alimento, tá? Desenvolver qualquer tipo de doença, e você não tem tanta perda nutricional. Uma vez que o alimento está resfriado, ele tem um tempo de geladeira menor, de 3 a 5 dias no máximo. Passado isso, a gente já não tem como comprometer realmente a segurança nutricional desse alimento. E quando a gente tira a nossa marmitinha e leva para o trabalho, se no trabalho não tiver uma geladeira ou até um frigobar para a gente guardar, esse alimento ele pode ficar quanto tempo fora? Marcelo, o ideal é que ele fique ou em uma caixinha de isopor ou em uma bolsa térmica, porque aí a gente consegue manter tanto a temperatura quanto a umidade dessa marmita. Agora, a partir do tempo em que ela vai descongelando, a gente não pode deixar ali mais de 6 ou 8 horas, porque já pode ser o tempo suficiente para ela estragar. Muito bem. Nutri, fica um pouquinho aí, porque quarta-feira eu vou para a cozinha, tem dicas do chefe Vitamassa e tem uma receitinha deliciosa. Me espera aí que eu volto já, tá bom? Okay. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu tô na cozinha, porque hoje é dia de dicas do chefe Vitamassa e a receita tá, ó, maravilhosa. Depois eu volto para cá para continuar conversando com o nosso Nutri Jefferson Arruda sobre alimentação saudável. Me espera que eu volto rapidinho. Cotidiano já aqui na cozinha, quarta-feira, dia de dicas do chefe Vitamassa. Hoje você vai aprender a fazer uma massa fácil, mas deliciosa. Receita de talharim com lemon pepper? Pois é, chefe Lauro Lima garantiu que é maravilhosa, fácil de fazer e, claro, sempre usando os melhores produtos. Seja muito bem-vindo, chefe, à nossa cozinha com a receitinha de massa. Vai ser bem fácil essa receita, né? Vai ser um talharim na manteiga com lemon pepper, né? Que esse lemon pepper ele é raspas de limão siciliano desidratadas, misturada com cúrcuma, sal e pimenta do reino. Tanto você pode fazer como também comprar nos empórios. Pronto, né? Muito bem, então vamos aos ingredientes. Para o talharim lemon pepper, vocês vão precisar de 150 gramas de talharim Vitamassa, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de lemon pepper, raspas de limão siciliano, parmesão ralado e salsa. Tudo separadinho, chefe. Qual o primeiro passo? Mão na massa, né? Simbora. Vamos pegar o talharim da Vitamassa e vamos cozinhar ele por cerca de 8 minutos.
Então, 8 minutinhos, o talharim cozinha. Caso você não goste de talharim, não se preocupe, viu? Porque a Vitamassa tem vários tipos de massa, né, chefe? Ó, tem búzio, tem espaguete, tem penne, tem parafuso, tem para todos os gostos. Então é só você escolher qual que você prefere e, claro, colocar a mão na massa e fazer essa receita deliciosa de hoje, que eu particularmente adoro, receita com limão siciliano, que dá aquele toquezinho, é um azedinho, mas ao mesmo tempo ele é bem gostoso, sabe? Bem refrescante. Agora nesse calorão é uma boa pedida, hein, chefe? Isso aí, vamos trabalhar. Simbora! Pronto, tá aqui depois de 8 minutos, tá o ponto da massa. Ela fica al dente. Aqui eu dei uma quebrada no cozimento para ela não continuar cozinhando, porque como ela vai para a frigideira ainda com a manteiga e o limão paper, ela vai começar a cozinhar de novo. Entendi. Senão então ela não pode ficar muito mole, senão ela vai desmanchar. Senão quando for para a frigideira, ela vai desmanchar toda. Aqui ela tá num ponto que vai para a frigideira ainda. Certo. Aí depois a gente deixa essa massa reservadinha e vai para onde? Vamos para fazer temperar o molho dela, que vai ser a manteiga com limão paper. Então, simbora. Aqui eu vou botar as 2 colheres aproximadamente as 2 colheres, né? Certo. De manteiga. Vou adicionar o tempero, que é o lemon pepper. Limão, cúrcuma, o que mais que sal e pimenta do reino. Sal e pimenta. Aqui eu botei 2 colheres. Vai também a gosto, né? Tem gente que gosta mais temperada, mas só essa quantidade aqui já vai dar um sabor bem diferenciado da massa, né? Que são temperos que normalmente a gente não come muito, né? Normalmente se usa muito a massa com molho pesto, molho de tomate, alho e óleo. É verdade, é verdade. É uma receita diferente, que eu acho que vai ficar muito boa. Agora eu vou adicionar a massa, no caso o talharim. Então a receita é muito rápida. É, bem rapidinho. 20 minutos. O que demora mais é cozinhar a massa. Pronto. Aqui tá finalizada a massa. Já? Pronto. Nossa! Então vamos empratar e servir. Simbora! Vamos empratar então, chefe Lauro Lima. A massa que eu estou curiosíssima para provar. Super fácil de fazer, como eu disse para vocês. Gente, ó, massa, lemon pepper, manteiga. Tá aqui, fez o refogadinho e agora a finalização que também vai dar um outro sabor ao prato, não é isso? Agora vamos finalizar aqui, né? Que legal! Olha só, uma apresentação faz toda a diferença no prato, viu? Aqui já foi. Aí eu vou pegar agora um pouco de raspa de limão siciliano para dar aquele cítrico maior, né? Que ele tá fresco aqui. Aquele contraste, né? Um pouco de parmesão. Parmesão é vida. Vou botar uma salsinha? Uma salsinha para não ficar só amarelo, né? O prato vai dar um verde aqui, né? Aqui tá finalizado. Tá feita a nossa massa. A massa de limão paper. Maravilha. Posso provar? Pode, Marcela. Vamos ver se essa massa ficou gostosa. A melhor hora do dia é a prova, né, chefe? Vou ter que desmontar seu prato lindo aqui, né? Infelizmente, porque a gente vai provar para ver se de fato a sua massa é gostosa. Ó, a consistência da massa. A massa foi assim, né? Só vou tirar a dúvida, tá? A massa tá no ponto perfeitamente como eu gosto. Esse contraste do limão com a pimenta. Gente do céu, isso tá muito bom, chefe. Relaxa. Adorei. Obrigada, viu? Por nada, obrigado a vocês. Um cheiro, até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser.
Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu tô lá no estúdio. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, já aqui no estúdio. Hoje eu estou recebendo o nosso querido Nutri Jefferson Arruda. A gente está conversando aqui sobre a importância da alimentação saudável, ou melhor, da reeducação alimentar. Porque tem muita gente, inclusive, Nutri, que procura dietas rápidas, métodos rápidos, que emagrecem absurdamente em 2 meses. Se você perder 15 quilos em 2 meses, você não fez uma reeducação alimentar. Você fez uma dieta de choque, onde você secou. Depois vem o efeito rebote e aí você pode voltar a dobrar o seu peso, não é isso? Isso é verdade. E quando a gente faz uma dieta muito restritiva, Marcela, boa parte do que está sendo perdido ali, além de líquido, é massa muscular. Então imagina você fazer ali, você passar por uma situação de estresse, né, que a dieta restritiva induz, você fica ali num estado de alerta constante, níveis de cortisol aumentam cada vez mais. Então, quando você está nesse ritmo, o seu corpo começa a degradar, né, massa muscular e você perde líquidos. E aí as pessoas confundem, nossa, subir na balança e conseguir perder 10 quilos em 15 dias, em 20 dias. Quem garante que isso está sendo uma redução de gordura? Sim. Isso é apenas a perda de peso. A partir do momento que a gente consegue reduzir medidas a longo prazo, a gente percebe que esse emagrecimento vai ser aquele definitivo, vai ser aquele que não vai trazer nenhum tipo de efeito colateral e principalmente o efeito sanfona. Até porque quando a gente começa a fazer uma reeducação, a gente tem que ter paciência. Nada na vida é instantâneo. Tem essas coisas que prometem. Tem até um café aí que está divulgando que ele promete que você emagreça não sei quantos quilos em poucos dias. Quando você vê uma coisa assim, você deve desconfiar. Isso. Porque, de fato, o emagrecimento, ele é gradativo e ele tem que ser feito com saúde. Isso. Porque se não for de uma forma saudável, com alimentos de verdade, você pode prejudicar, inclusive, a sua saúde. Isso. A própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Saúde Metabólica, eles já citam que o que dita, né, o sucesso do emagrecimento vai ser o fato de você conseguir mudar hábitos e conseguir perder peso de forma progressiva. Chega um momento em que durante o emagrecimento o corpo entra no estado de platô, que é quando você realmente passa a não conseguir, né, perder mais peso, Sim. perder mais gordura. E aí a gente pode utilizar algumas estratégias nutricionais para dar continuidade a esse emagrecimento. Então uma frase que eu sempre digo lá no consultório é a seguinte: desconfie de quem complica. Realmente, o emagrecimento ele é um processo contínuo, ele é um processo de aprendizado e também de redescoberta. Se você tinha um hábito alimentar que ele era muito errado, um hábito alimentar que ele fez ganhar peso ou trazer qualquer tipo de problema de saúde, é necessário que você se conscientize, que leva um tempo para que você consiga reverter isso de maneira saudável. Às vezes tem muita gente que está com sobrepeso, que quer emagrecer rapidamente e além dessa reeducação alimentar, ele deve precisar de um tratamento psicológico para de fato aprender a comer, não é isso, Nutri? Isso. A própria terapia, ela acaba sendo muito necessária para pacientes que sofrem com compulsão alimentar, tá certo? Pacientes que muitas vezes passam por distúrbios alimentares, então é muito comum. Também. Isso é muito comum. Pessoas que estão ali reféns a uma dieta restritiva, sofrerem com ansiedade, também sofrerem com até mesmo distúrbio alimentar, porque isso é uma consequência de você querer tanto comer uma coisa e não poder porque sua dieta restritiva não permite. Então, quando a gente está no contexto de uma alimentação saudável, de uma reeducação alimentar, não vai ser, por exemplo, um chocolate que você coma que vai atrapalhar o seu resultado. Sim. Não vai ser uma refeição que você fez fora do contexto que vai atrapalhar o seu resultado. E sim, toda a sequência rotineira do hábito saudável. Então, você tem que fazer da alimentação saudável a sua regra e, a exceção, aquilo que você realmente não está podendo colocar sempre na sua rotina alimentar. Toda dieta é extremamente restritiva? Não. Pelo contrário, quando a gente fala desse ambiente de alimentação saudável, a gente percebe que dá para comer sim carboidrato sem ter medo, dá sim para comer proteínas e também boas fontes de gordura, até porque esses 3 macronutrientes, eles são fundamentais para a regulação do nosso metabolismo, produção hormonal, tá certo? Ajuste do sono. Então, se você fica restringindo sempre qualquer um desses nutrientes, a longo prazo você pode ter qualquer tipo de efeito não desejado. Uma pergunta que eu acho que você escuta muito é: fazer dieta é muito caro, não vou conseguir manter.
Não, Marcela, pelo contrário. Fazer dieta, principalmente para a nossa região, é algo que realmente cabe no bolso de qualquer pessoa. Se a gente vai numa feira livre, por exemplo, a gente percebe o preço de frutas, de legumes, de verduras. Se a gente consegue, por exemplo, variar de acordo com os tipos de carne que a gente consome, frango, peixes, carne vermelha, ovos, existe uma infinidade de alimentos aqui que a gente encontra na nossa região que podem estar fazendo parte da nossa rotina de alimentação saudável. Então, acreditar que dieta é algo caro é um mito que já caiu por terra há muitos anos. De fato, você consegue um bom resultado com alimentos regionais. E isso daí já fica muito claro porque, assim como eu, até mesmo a sua própria alimentação, né, a gente percebe que isso daí está presente e que não faz nenhum tipo de malefício. Pelo contrário, apenas benefícios. Eu acho que muita gente também alega a falta de tempo de comprar esses alimentos mais saudáveis. Porque eu trabalho tanto, eu não tenho tempo de ir a um supermercado, eu não tenho tempo de ir numa feira livre. Mas hoje em dia, Nutri, tem deliveries que facilitam muito a nossa vida, sabia? Eu não sabia, Marcela, não Pois conhecia. é. O serviço de entrega a domicílio, o delivery, ele virou febre no Brasil. Haja facilidade, né, gente? E não é que aqui em Caruaru virou realidade fazer feira e até comprar roupa com poucos toques no celular? Estão curiosos para ver? Eu também. Confere aí. Gabriela, dona deste restaurante, só pede os itens usando o aplicativo no smartphone. A entrega é feita por delivery. Edivanilson chegou rapidinho. Trouxe verduras e legumes frescos. Uma facilidade na vida corrida de Gabi, que não pode parar porque está ocupada com a administração do estabelecimento. Porque a gente que trabalha com comida, com restaurante, não tem tempo na realidade, principalmente quando a gente tem mais de um na realidade. Então, assim, é complicado a gente ir até o local para fazer a compra. Então, a gente acha mais prático pedir tudo pelo WhatsApp. Inclusive, a gente tem muito fornecedor que é de fora, que não é daqui, que é de Recife. Praticamente todos que a gente tem. E a gente pede tudo por WhatsApp, manda a lista e eles trazem. A responsável pelo serviço mobile é Paula, que é dona desta quitandaria na SEACA. Ela controla os pedidos por aqui usando este computador. E viu na ferramenta um acréscimo de clientes. Sim, aumentou bastante as nossas vendas pela facilidade, né, de ter isso no seu celular, de onde você estiver, você pede e a gente entrega. Então, é bem rápido a entrega, facilita e tem a questão também da escolha do produto, né? Vai selecionar de acordo com a necessidade do cliente. As entregas têm um custo pequeno, mas essa taxa sai de graça dependendo da quantidade solicitada. É a tecnologia cada vez mais aliada aos serviços tradicionais agrícolas. A gente foi vendo que o nosso cliente estava mudando, né? E ele precisava ter esse retorno da gente. Então a gente foi se moldando às necessidades do nosso cliente. Valeu a pena? Sim, valeu sim. Está valendo a pena. O ramo é diferente, mas o sistema de entregas é o mesmo. Tatiara vende a maior parte das roupas para crianças pelo celular. Ela usa o aplicativo de mensagens para enviar fotos da coleção. Hoje tem as vendas exclusivamente online na nossa loja e a gente também procura ter o cuidado de mostrar sempre ao cliente as nossas novidades, que aí utiliza as redes sociais, o WhatsApp, Instagram, para que ele fique sempre atualizado. Ela garante que essa facilidade tem fidelizado clientes. Porque hoje o público as pessoas trabalham muito, passam um dia trabalhando e muitas vezes não tem tempo de vir até a loja. Então a gente dá essa comodidade ao cliente e nos procurar, a gente levar até ele. Muito bacana, de fato, essa praticidade de você comprar uma roupa usando aqui, o celular. Eu quero isso aqui. Chegou na minha casa. Agora, o que eu fiquei muito admirada foi a questão da alimentação. Sim. De você comprar um tomate, uma cebola, um pimentão, que está faltando na sua casa, que você de fato não está com tempo para ir a um supermercado, comprar e você vem aqui, comprei, paguei, em poucos minutos está na porta da minha casa. Essa facilidade aí ajuda e muito na dieta. Sim, até porque, Marcela, muitas pessoas utilizam a falta de tempo como desculpa para não começar um planejamento alimentar, para não começar uma reeducação, né? E aí a gente tem outro recurso que nos ajuda, né? Que nos faz ganhar tempo. Então, para que toda a dieta ela venha a funcionar, você precisa do planejamento. Você precisa escolher um dos dias da semana para fazer as refeições. Então, se você não tem aquela disponibilidade semanal, faça para congelar 15 dias, faça para congelar durante 20 dias, mas o mais importante é que você faça. Aquela perguntinha para a gente encerrar. E o dia do lixo? Ele existe? Ele pode? A gente pode comer uma pizza, um sanduíche, tomar um sorvete de vez em quando, assim ou não?
Marcela, eu costumo falar que essa história de refeição lixo, de dia do lixo, faz com que a gente descaracterize muito esse tipo de alimentação. Então a gente tem como sim inserir uma pizza ou um sorvete, porque a gente está falando apenas de uma refeição. Vamos fazer uma situação hipotética. Vamos imaginar que eu vou comer 6 vezes durante o dia. Então 6 refeições diárias durante 7 dias me dá um total de 42 refeições a serem feitas. Se, por exemplo, eu escolho um dia da semana para jantar com um amigo, para jantar com os meus pais, por exemplo, então é uma refeição a menos do meu planejamento. Você acha que vai trazer qualquer tipo de implicação negativa você escolher apenas uma refeição para fazer? Não. Então o que é que as pessoas fazem? Elas utilizam um dia completo para estar comendo tudo aquilo que desejam, doces, massas, frituras, e aí sim, quando você escolhe um dia todo, você pode fazer com que o seu metabolismo tenha um excesso de gordura, né, um excesso de nutrientes que não fazem parte da sua rotina calórica a serem queimados. Então você pode sim fazer a inserção de um alimento que você gosta, mas escolhendo uma refeição para poder substituir. Então se no jantar de hoje, por exemplo, vai ser pizza, tudo bem, vamos comer a pizza, mas com a consciência de que no café da manhã do dia seguinte volta tudo ao normal. E nada de querer compensar com atividade física, com jejum, com dietas mirabolantes, não. O segredo está na constância e está na manutenção de bons hábitos. Menina, arrasou. O segredo é o equilíbrio. É a consciência, aí sim essa reeducação fica muito mais fácil, mostrando que você sim pode comer uma coisa que te dá prazer, por exemplo. Então não é dia do lixo, é o dia do prazer. Isso, não é isso? Exatamente. Adorei, Nutri, nosso bate-papo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a Marcela. próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Amanhã estou de volta com o Cotidiano 1h45. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.